Salve, salve, galera! Pois é, gente, Vitória entra em campo ontem diante do Ceará, sétimo jogo do Campeonato Brasileiro e o resultado negativo, né? Vitória aí com a sua terceira derrota no campeonato. Perdeu para o Juventude na primeira rodada, perdeu para o Flamengo e agora perdeu para a equipe do Ceará, time que é o campeonato dele, né? Juventude, Ceará e por aí vai. Como bem diz aí a comissão técnica, a diretoria, Vitória tem o seu campeonato, viu, torcedor? Só que o Vitória perdeu o seu segundo jogo contra times do seu campeonato. E a situação ficou complicada, porque o Vitória, que era 16º, hoje é 17º e mais tarde vai ser 18º, porque hoje tem Santos e Grêmio. Se o Santos ganhar, passa o Vitória. Se o Grêmio ganhar, passa o Vitória. Se der empate, o Santos passa o Vitória por causa do saldo de gols. Ele vai a 7 pontos, igual o Vitória, e passa o Vitória no saldo de gols. O Santos tem -2 e o Vitória -3. Então, se o Santos empatar, o que acontecer no jogo hoje, o Vitória cai uma posição. Uma semana livre, né, Carpini? Uma semana livre, bem comemorada por você. E os problemas, eles continuam. Os mesmos problemas defensivos. Contra o Grêmio, botou Ronald para marcar o jogador Wagner Leonardo. E ontem, quem estava com o Marlon, um dos melhores cabeceadores da equipe? O Ronald. Tem alguma coisa errada aí. Só para ilustrar, gente, disso que eu estou falando, olha o gol que o Vitória tomou contra o Grêmio. Olha quem é que estava marcando o Wagner Leonardo, como vocês estão vendo aí na tela. Era o Ronald. Como é que pega o melhor cabeceador do adversário e bota Ronald para marcar? Não entendi muito bem. Tudo bem que depois, na sequência da jogada, ó o Edenilson, que está destacado ali, ó, com o tracinho assim, a nuvenzinha assim. Ele é o Edenilson, é o que fez o gol. O Edenilson não, é o Jamerson, né? O Edenilson. É o Edenilson, que é o cara que fez o gol, né? Ele aparece livre para marcar dentro da área. Claudinho, mais uma vez, nesse jogo aí, não fez a linha do impedimento e deixou o jogador livre. Olha como da onde o cara saiu, olha onde o cara apareceu para fazer o gol. Não vou relembrar, não. Mas vamos voltar para o jogo de ontem. Olha quem estava marcando o jogador do gol. Olha lá, ó. Era o Ronald. Ah, rei, mas do lado tem o Lucas Braga. Tem, gente, mas se você vai ver que daqui a pouquinho eu vou ampliar essa imagem. E quem estava no Lucas Braga, ele estava marcando o William Machado. Ele não estava marcando o Marlon. O Marlon, quem estava marcando foi o Ronald. Como vocês estão vendo aí na imagem, ó. Tá vendo aí? Ó o Lucas Braga que eu destaquei, ó. Ele estava no jogador, no William Machado. E olha o Ronald. Abdicou do jogador, velho. O Ronald abdicou do jogador. Largou o jogador de mão. E o Claudinho, hein? Olha a bola, Claudinho, o tempo todo. Vocês olham a bola o tempo todo, vocês não olham quem tá vindo pro confronto, pro enfrentamento. Mesmos erros. Se você for ver essa imagem, ela é muito, mas muito parecida com essa. Olha lá, ó. Carlinhos no primeiro pau, a mesma coisa. No primeiro pau quem tava? Carlinhos. Olha lá. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. Ou seja, treinamento. Você teve uma semana, Carpinho, para tentar ajustar os problemas defensivos. Uma semana, 2 de descanso, tudo bem. Descanso também faz parte da preparação. Mas você teve uma semana para ajustar esses problemas defensivos. Gol contra o Fluminense, gol contra o Cerro Largo, erro de marcação já trouxe para vocês. Gol contra o Grêmio e agora Ceará. Até quando o Vitória vai ter marcações infantis? Porque isso aí é uma marcação infantil. O cara não sair nem do chão para cabecear. Contra o Cerro Largo, da mesma maneira. O jogador do Cerro Largo tinha acabado de entrar no jogo, nem do chão ele saiu para cabecear. Os problemas, eles continuam.
E aí vem o questionamento. Mantém Carpini? Tira Carpini? Nas minhas lives, para quem me assiste, eu dei 10 jogos. 10 jogos, que foi contando os 7 do Brasileiro e os 3 da Sul-Americana. E nesses 10 jogos aí, o Vitória fez o quê, gente? Uma vitória? É o suficiente? São 10 jogos, são 30 pontos disputados. Daqui a pouquinho a gente vai ver os números aí do Carpini. Vitória só ganhou um jogo. Um jogo. Será que é o suficiente para ainda chegar para o torcedor e dizer: acredite, torcedor, vai mudar as coisas, é início de campeonato. Você vê um time em campo muito apático, você vê que faltam transições. Esse gol aí mesmo foi um absurdo. Tem jogador que não chega para se aproximar. E você quer que eu vire para quê? Para o torcedor e diga: torcedor tá ótimo, velho. Tudo tranquilo. Vamos para frente. É o início de um campeonato. Velho, eu tô vendo o futebol do Vitória, eu tô vendo alguns times da Série B também, alguns jogos da Série B, já que eu assisto a zorra toda, né? Tô assistindo alguns jogos da Série B. E eu não tô vendo um futebol tão ruim, tão pobre de ideias como esse do Vitória. O Vitória não tem transição rápida, o Vitória não tem aproximação, o Vitória não tem criação, ele faz gol ali meio que esporádico, ou uma jogada ensaiada numa bola parada de escanteio, ou numa cobrança de falta, como foi contra o Grêmio, mas de bola rolando, Vitória cria muito pouco e quando cria, desperdiça. Pior de tudo é isso. Por que desperdiça? Porque falta qualidade. A montagem do elenco faltou qualidade. Não adianta dizer o time desse ano é melhor sim do que o do ano passado. Não. O time do ano passado era melhor. O Vitória começou esse ano melhor que o do ano passado. Só que no decorrer do percurso, o Vitória perdeu Wagner Leonardo, o Vitória perdeu Lucas Esteves e o Alejandro. O Alejandro não teve como segurar, né? O Vitória não tem esse investimento ainda para poder segurar um jogador de 36 milhões, artilheiro do Brasil. Claro que não. Aí tudo bem. Mas quando você vai ao mercado e você não repõe a altura, esbarra nisso aí. A falta de qualidade, a pobreza do setor ofensivo e criação do Vitória. Ah, mas Mateuzinho tá mal. Ah, mas Claudinho é ruim. Ah, mas não sei quem é ruim. O outro é ruim. Gente, quando vocês começam a destacar 6, 5, 6, 7 jogadores como ruins, é porque o ruim não é o individual, já é o coletivo. E o coletivo do Vitória hoje, ele é horroroso. Teve lances no segundo tempo ontem que o Wellington Rato chamava o jogador: vem cá, velho, vamos fazer uma triangulação aqui, aparece. É por isso que o Vitória toca tanto para trás. Porque os caras não dão opção, não tem triangulação. Peca muito. O coletivo do Vitória, ele está muito preocupante durante o campeonato, durante os seus jogos, Sul-Americana, Brasileiro, o que quer que seja. Ele está muito ruim. Não é pouco, não. É muito. Tá? E outra coisa, vamos para a escalação, né, de ontem, só para destacar algumas coisas. O torcedor questiona muito. Essa foi a escalação de ontem, tá, gente? Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Alter, Neres de volta às paradas de sucesso, né? O Jamerson na esquerda, Ricardo Hiller, Ronald e Mateuzinho no meio, Lucas Braga, Janderson e Carlinhos. Vamos lá para essa escalação? O que é que você tem a destacar, Reinaldo, dessa escalação aí? O torcedor questiona muito, né? Por que trocar tantas peças de um jogo para o outro? Será que o Vitória ainda não tem um conjunto? Não tem, gente. O Carpini ainda está procurando a sua escalação ideal. A gente pega o Ceará, né? Ceará é essa escalação aí. Essa que está jogando, é a escalação de quarta que jogou contra o Palmeiras, foi a escalação do final de semana. A escalação é aquela. Aí você vai para o Vitória, ontem mesmo, achei que mexeu demais. E outra coisa, cadê Baralhas? Tá com CK alto. Velho, ele ficou uma semana parado. Que CK alto é esse que tem que durar 2 semanas de descanso para o cara melhorar o CK dele? Não entendi muito bem isso aí. O Ceará jogou quarta contra o Palmeiras com essa mesma equipe, com alta intensidade. Deu teste ao Palmeiras, tudo bem, o Palmeiras ganhou, mas o Ceará também agrediu, foi valente, brigou, buscou.
e com intensidade, a mesma equipe, e a mesma equipe joga contra o Vitória e só o Vitória cansa? Estou entendendo. Será que a gente já tem que começar a questionar também o preparo físico do Vitória? Nada contra os profissionais que estão lá, o Caio Gili, né, que foi trazido por Carpini. Será que eu vou ter que dizer aqui, tô com saudade de Diego Camimura, que foi o preparador físico do ano passado, junto com o Condé, e estava no Ceará ontem? Para você ver, o Ceará tem 2 lesionados, e não são lesões musculares. O Vitória já tem um bocado de jogador lesionado. Jogador lesionado numa semana que ficou livre. Livre. PP não jogou lesionado. O Zé Marcos apareceu lesionado também, né? Não sei por quê, porque jogou contra a equipe do Grêmio no último final de semana e não jogou durante a semana. Eu não entendi muito bem. PP fora, Baralhas fora, o jogador Zé Marcos também fora. Não entendi. Tá ficando complicado, tá, gente? Então essa foi a escalação aí. Só para pontuar algumas coisas, gostei da entrada do Neres. Eu acho que ele pensou na estatura da equipe, já que o time do Ceará ele é um time alto, onde tem Marlon, onde tem o William Machado, onde tem o Pedro Raul, onde tem o Pedro Henrique, que quer queira ou não, ele também é alto. E o Lucas Mugni, né? Lucas Mugni não, é ali um tamanho legal ali tipo o tamanho dos jogadores do Vitória. Ali já é normal. Mas eu acho que ele botou o Neres pensando nessa bola aérea. Não resolveu nada, né? Continuamos tomando gol de bolas aéreas em falhas defensivas. É por isso que eu digo, quando você perde uma qualidade técnica como Wagner Leonardo, você tem que repor a altura. E isso não aconteceu, não houve essa reposição. No meio campo, ele já veio com Hiller e Ronald. Rapaz, o Vitória já trocou dupla de volantes aí, o campeonato inteiro. Começou com o Hiller, foi com Hiller, Baralhas e Mateuzinho. Aí depois botou William Oliveira, Baralhas e Mateuzinho. Aí depois mudou, agora é Ronald e Baralhas. Aí ontem já foi Hiller e Ronald. Tem conjunto, velho. Você não consegue ter um conjunto com tanta mudança ao mesmo tempo, em um setor apenas. Complicado. Vitória tem que encontrar isso a dupla de volantes. Quem é que vai ser? Vai ser Baralhas e Ronald? Sim, por que Baralhas não jogou ontem? Precisava explicar, né? Eu não vi essa pergunta na coletiva. E no ataque, aí ele mexeu demais. O ataque já não tá bom, eu entendo. Aí ele mexe demais, termina piorando, desandando. Ele tirou Gustavo, colocou ali pelo lado esquerdo o Janderson. Ele tirou o Eric, colocou o Lucas Braga, pagadinho, hein, Lucas Braga, no primeiro tempo. E o Carlinhos centralizado. Carlinhos eu gostei, tá? Já que o Janderson não é aquele cara bom no cabeceio, não é aquele cara de área. Janderson é aquele cara trombador, ele é esforçado. Qualidade técnica zero, mas ele é esforçado. Já fez até alguns gols importantes, mas não deixa de ser esforçado. Então, ou seja, você mexeu demais na equipe. Claudinho continua errando, né? O jogador Lucas Braga é criticado pelo torcedor. O Janderson nem se fala, né? É bastante criticado. E o Mateuzinho, ele não joga sozinho. Se não tiver uma aproximação, uma triangulação com ele, uma movimentação na entrelinhas, uma movimentação para atacar os espaços vazios, o meio-campo não vai funcionar como não está funcionando. Então mexeu demais, tá aí essa escalação do Vitória. E aí com as mudanças, eu até perguntei a Carpini. Carpini, na minha visão, gente, o Carlinhos, ele estava fazendo uma boa partida, ajudando na marcação, chegando na área, perdeu a melhor chance do Vitória no primeiro tempo, ajudou fazendo falta, puxando o cara, acompanhando a marcação até a defesa. Gostei muito do Carlinhos. Eu não entendi quando ele tirou Carlinhos para deixar Janderson em campo e aí colocar Fábio, aí colocar aqueles pessoal que a gente já conhece. Perguntei isso na coletiva para Carpini. Vamos ouvir o que o Carpini me respondeu sobre o porquê deixar o Janderson e não o Carlinhos em campo naquele momento no segundo tempo. Vamos ouvir aí o que o Carpini disse. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e canal do Interativo. Carpini, por que a opção em deixar Janderson em campo e não deixar Carlinhos, já que é um jogador de área e o jogo estava se desenhando para cruzamentos na área? Olha, na minha opinião, o jogo estava se desenhando para a transição. O Ceará praticamente jogando dentro do nosso campo, a gente sem força para poder sair. E, na minha opinião,
O Janderson é um jogador muito mais de transição do que o Carlinhos. O Carlinhos é um cara que preenche a última linha quando a gente quando a gente consegue montar a segunda fase do nosso jogo e entra no campo do adversário. Para o que desenhava a partida, eu precisava um pouco mais de profundidade, jogadores que ataquem melhor o espaço. Foi essa a ideia também do Léo Pereira, do Janderson. E o Eric, um cara que tem as duas variáveis, né? Ele consegue flutuar de fora para dentro e também tem esse ataque ao espaço, mas hoje nós não funcionamos isso com efetividade. Aí, né? Ouvimos aí o treinador Carpini. Não me convenceu, tá? Eu não vejo o jogo de transição do Vitória. E ainda ficou pior. Quando ele mudou, ainda ficou pior. Léo Pereira se escondendo ali entre os zagueiros do Ceará. O Janderson apagadíssimo depois que houveram as mudanças. Fabre esforçado, mas não passa disso. Complicado, viu? Complicado. Com as mudanças eu vi o Vitória enfraquecer ainda mais. E olha que tem gente que ainda diz, não, o elenco do Vitória é melhor que o do Ceará. Aonde sai Lucas Mugni e entra Rômulo, ex-Palmeiras. Sai o Galeano, entra o Tubarão. Bom jogador, Tubarão. Vitória até chegou a sondar ele, né, no final desse ano, né, para tentar contratá-lo. Sai o jogador, o atacante lá, rapaz, o Pedro Raul, entra o Lelê, do Fluminense. Então, ou seja, o elenco é melhor que o do Vitória. E isso foi mostrado isso ontem durante o jogo. O Vitória mudou e piorou. E piorou, não teve forças de chegar ao gol. Quase não teve chance nenhuma, né? Só Fabre. Fabre, cabeça, filho. A jogada toda se desenhando para você ir de cabeça. Parece que você já estava impedido, né, no lance. Eu acho que não. Acho que não. Acho que o Vitória errou naquele lance. Não foi esse do impedimento. Velho, cabeça. Bota a cabeça na bola e não vai de joelho, vai de corpo na bola, não. Falhou, vacilou, né, a qualidade. E aí custou mais uma derrota para o Vitória. É inevitável, tá, eu não deixar de falar ali, ou eu falar, né, sobre os números do Carpini. O treinador vive de resultado, tá, gente? Reinaldo, você é contra a demissão ou é a favor da demissão do Carpini? Nesse momento, eu enxergo que chegamos naquele momento em que chegou Léo Condé no ano passado. Não consegui extrair nada do elenco dele, as peças são desqualificadas, né? Falta qualidade técnica esse elenco. Então, eu enxergo que nesse momento o mais importante vai ser oxigenar. Porém, o treinador está confortável devido aí o seu aproveitamento desde o início do ano, onde ele ficou 22 partidas de invencibilidade. E de lá para cá houveram 15 partidas. Tá? Eu separei os 15 últimos jogos do Vitória. A primeira derrota do ano do Vitória, tá aí os números completos, tá, gente? A primeira derrota do Vitória no ano foi Vitória e Náutico. Eliminação de Copa do Brasil custou aos cofres do clube 3.250.000. Aí você vai. Depois veio o Bahia 2-0. São 2 jogos onde o Vitória não deu um chute a gol. Nenhum. Falávamos isso lá atrás durante nossas lives. Esses 2 jogos, 180 minutos, o Vitória não deu um chute a gol. Nenhum. Nem prensado, que o goleiro pegasse, nada, zero. 2 jogos sem chutes. Perdeu de 2-0 do Náutico no Barradão, eliminado de Copa do Brasil, segunda fase, e perdeu para o Bahia a primeira partida da decisão do Campeonato Baiano, com falhas individuais e coletivas. Coletiva na hora do primeiro gol, individual no segundo, onde Neres tentou dominar uma bola de frente para Eric Pulga, o cara foi mais rápido, driblou, chegou lá na cara do gol e fez o gol. Depois veio o Sport. Que bom, ganhamos o Sport. Ganhamos, tomamos o sufoco danado. Bola na trave do Barleta. Teve uma chance clara que o Sport desperdiçou, cara a cara com o Arcanjo, o cara furou a bola ali. Poderia ali ter aberto logo o placar no primeiro tempo. Então, ou seja, ganhamos do Sport. Beleza, ótimo. Vamos para o segundo Bavi, né? O Bavi decisivo do Campeonato Baiano no Barradão. 1-1. Perdemos o título. Normal. O outro lado tem um investimento muito maior que a gente. Não vou botar na conta aí, não. Tá? Vamos para Motoclube Vitória. O Vitória poupou todo mundo. Nem o Carpini viajou. Ficou aqui preparando a equipe titular
para jogar a estreia do Brasileiro contra o Juventude. Beleza, vamos para a estreia do Juventude, 2-0. Erro individual do Neres, perdeu ali o bloqueio junto com o jogador do Juventude, o atacante, Taliari, ele que fez aí um belo gol, marcando ali naquela partida. Depois, o segundo gol, também erro individual, não apertaram o jogador, e o jogador foi indo, batalha, né? Foi indo, chutou, bola resvalou, voltou para Taliari, ele fez o segundo dele. Então, erro também individual e coletivo. Vamos para o outro jogo. Universidade Católica do Equador, estreia da Sul-Americana, Barradão lotado. Vamos nessa, vamos ganhar a primeira, vamos largar bem na competição. Empate contra a Universidade Católica do Equador. Universidade Católica do Equador com um jogador a menos desde os 19 do segundo tempo. Cadê a força do Vitória? Complicado. Flamengo, normal, investimento também. Flamengo ganhou do Vitória no Barradão. Depois Defensa e Justiça, resultado bom. Desempenho horroroso. 0-0, muito ruim o jogo. Mas foi ruim não, foi péssimo o jogo. Vamos para o Atlético Mineiro. Empate fora de casa, resultado bom. Aí sim, tem que destacar a força aí do Vitória nesse jogo, foi bem. Vitória não tem um equilíbrio. Vamos para Vitória e Fortaleza, tomou sufoco aqui, mas ganhou o jogo. 2-1, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos para Fluminense, lá no Maracanã. O jogo está se desenhando para o Fluminense ganhar o jogo. Lucas Braga numa jogada individual. Depois, sim, o coletivo funcionou, no último terço, onde o Claudinho tocou para o meio para Fabri de calcanhar. Deu para o jogador ali, o Lucas Braga, fazer o gol. Belo gol do Vitória. 1-1. Beleza? Bom resultado. Vamos para o Cerro Largo. Vamos tentar recuperar, gente, o ponto perdido no Barradão. Vamos recuperar um empate lá na Argentina. E aí vem o Cerro Largo, que nunca tinha vencido uma partida de competições internacionais, nem Sul-Americana, nem Libertadores, nada. Nem em casa e nem fora. Chegou aqui, aprontou com Vitória. Deu 1-0 no Vitória no Barradão. Vitória e Grêmio. Não, o time tá cansado, rapaz. Pegou o 19º. Vamos comemorar o empate. Comemorar um empate contra o 19º colocado. 1-1 contra o Grêmio. Beleza, vamos para frente. Aí veio o Ceará, depois de uma semana livre. 1-0 Ceará. Os últimos 15 jogos do Carpini. 15 jogos, 2 vitórias apenas. Sport, Copa do Nordeste e a equipe do Fortaleza no Brasileiro. 7 empates e 6 derrotas. Esses são os números do Carpini, que está confortável no cargo porque tem convicção do seu trabalho e tem o respaldo da diretoria. A diretoria já disse que vai com ele até o final do campeonato. Tá ótimo, vamos até o final. Deixa ele ir perdendo, que acha que o raio vai cair 3 vezes no mesmo lugar. Por que 3, Rei? Sendo que em 2023 a gente foi campeão brasileiro 3 vezes, irmão. O primeiro semestre de 2023, vocês se recordam? Eliminação na primeira fase do Baiano. 7ª colocação do grupo na Copa do Nordeste. Eliminação na primeira fase de Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. E aí foi preciso o quê? Ajustar algumas peças e pronto. Vitória encaixou, campeão brasileiro da Série B. Beleza? Nem tanto. Vamos para 2024, mesmo planejamento inicial, o mesmo. Sai milhões de jogadores, chega uma bateria de jogadores, muitos que saem no meio do caminho, como Luiz Adriano, como Luan, como tantos outros, que foram saindo no meio do caminho. Daniel Júnior, que chegou e foi embora, o Jamota, que não teve muitas chances, quer dizer, chances até teve, mas não deram tranquilidade a ele para esse ano agora. Ele está aqui tentando ajudar, porque o cara tinha acabado de chegar após passar 3, 4 anos lá nos Estados Unidos, e aí não tem como, ainda voltando de lesão. Queria que ele respondesse tudo de imediato? Não tem como. Então, mesmo planejamento, e ano passado chegamos na segunda janela e contratamos o jogador Ricardo Hiller, o Edu, Neres, Felipe Machado, Carlos Eduardo, e teve mais um aí, e Mosquito. E Gustavo Mosquito. Chegou esses, pronto. Deu certo, deu liga, beleza. O raio vai cair 3 vezes no mesmo lugar? Não sei. É o tempo que vai dizer. Deixa eu dizer uma outra coisa que está interessante.
eu relutei muito para falar isso aí que eu vou falar agora. As pessoas de dentro do clube, eles precisam aceitar críticas. Ninguém está fazendo crítica aqui porque é mandado por alguém, está recebendo dinheiro de alguém. Não, eu estou fazendo críticas pertinentes. Porque quem bate na minha porta, eu não pergunto quem foi já passou. Eu pergunto quem é. Beleza? Só aceitar as críticas que fazem parte do processo, porque ninguém vai ser 100% o tempo todo. Uma hora ele vai dar uma derrapada, um planejamento equivocado, como a gente já vem falando, alguns planejamentos equivocados, mas vemos conseguindo êxitos, né? Ano passado mesmo, o Vitória ficou 24 rodadas dentro da zona de rebaixamento, a ponto de alguém me dizer que o time não brigou contra o rebaixamento. Brigou, 24 rodadas dentro da zona de rebaixamento, você brigou contra o rebaixamento. Ah, mas 3 rodadas antes já estávamos livres do rebaixamento, já estávamos com a vaga na Sul-Americana. Parabéns, perfeito, mas tem erros, e estamos aqui para pontuar esses erros. Valeu, gente, agradecer a todos vocês, quem gostou, deixa aquele like, compartilha com a sua galera e amanhã tem live, né, das 14 às 16h30, lembrando, agora eu estou na Rádio Excelsior de Comunicação, voltamos novamente a desempenhar lá nosso trabalho como setorista, resenha das 18 às 20 e também transmissão de jogos. E o programa de domingo, nosso programa de domingo lá na Rádio Excelsior também vai estar de volta agora com a nova programação. Valeu, um abraço, tamo junto, até amanhã no nosso bate-papo rubro.